vamos agora bater um papo aqui, né? Bem diferente também, claro, mas dentro da política, porque 2024, ano de eleição, né? Eleições municipais, está logo aí, e os partidários já se movimentam para articular as estratégias e os planos eleitorais. O advogado Luciano Nunes, presidente estadual do PSDB, prontamente aceitou o nosso convite. Está aqui para bater um papo, para falar, então, portanto, aqui de eleições e demais assuntos, né, que sejam relevantes, né, nesse pleito que se aproxima. Luciano, bom dia, obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Bom dia a todos que fazem a 92.7 FM o dia, é sempre um prazer e uma alegria renovada estar aqui. Eliezer. Deputado, nós temos observado um movimento das oposições visitando obras que estão em andamento na cidade de Teresina. E algumas obras, elas iniciaram até na gestão anterior ainda, que também não entregou. Qual seria o objetivo dessa ação prática do grupo de vocês? Bem, o objetivo principal é exercer um papel de cidadão, né, de cidadania, cobrando e fiscalizando as obras, as ações do poder público municipal e chamando a atenção da população para o que está acontecendo. A questão das obras inacabadas, elas são emblemáticas, né? Mas não são o todo do que está acontecendo, é apenas uma parte. São obras que iniciaram na gestão passada, ainda na gestão do prefeito Firmino Filho, do PSDB, ou então que foram paralisadas logo após o início da atual gestão, e o fato é que se passaram quase 3 anos e as obras estão ou paralisadas ou inacabadas, né? Por que essas obras não foram concluídas na gestão passada? Ora, ou porque elas tão somente iniciaram, né? E estão aí com o dinheiro garantido, né? Então foram deixadas com o dinheiro em conta, ou então porque elas não puderam efetivamente ser concluídas por conta da pandemia que a gente estava saindo, né? É o caso, por exemplo, da ponte, aqui da ponte da universidade, que liga ali a Universidade Federal à Zona Norte de Teresina, ali na Água Mineral, que nós fomos lá visitar. Então, uma obra importante de mobilidade urbana, né, que encurta caminhos entre a Zona Leste e a Zona Norte, uma obra que o dinheiro está garantido, né, foi deixado o dinheiro em conta e que está completamente paralisada. Ou seja, é desperdício do dinheiro público, é prejuízo para a população que está privada de uma obra tão importante e que retrata muito bem a inércia dessa administração. Por que essa obra está parada? Se foi deixado o dinheiro, se ela foi iniciada, e por que ela está parada? Por que ela não foi concluída em 3 anos? Então, a exemplo dessa obra tão importante, existem dezenas de outras obras. Nós fomos, por exemplo, lá no calçadão da Noé Mendes, lá no Grande Disseu, ali no Renascença. Uma obra também importante de revitalização, né, daquela região. Uma obra que, além do calçadão, né, previa-se ali pistas de... Uma duplicação, né? Não, na verdade é o calçadão mesmo. Calçadão. Ali seria um grande parque linear, né? Com calçadão, com pista de Cooper, área para ciclismo, academias populares, áreas de convivência, ruas de tráfego lento para cruzar ali aquela região das hortas, né? Então, uma área que ia proporcionar uma melhoria na qualidade de vida daquela população, né? Ia ser um grande parque, né? Um grande cartão postal de Teresina. E encontra-se também paralisada, né? Uma obra que foi deixado o dinheiro em conta. Então nós temos a galeria ali da Zona Leste, também que foi deixado o dinheiro e a obra em andamento, né? A obra também encontra-se paralisada. E tantas outras obras, né? O Parque Lagoa do Norte, que é um projeto de revitalização, de requalificação urbana de toda aquela região. A atual gestão simplesmente perdeu o financiamento, rompeu o contrato com o Banco Mundial, perdendo aí milhões de reais, né, que seriam investidos naquela região. Então a oposição, o PSDB e os partidos que fazem oposição à atual gestão estão justamente mostrando para a população o que está acontecendo com a nossa cidade, o descaso da atual gestão. Infelizmente não para por aí. E aí nós estamos falando de obras, né, obras de mobilidade urbana, obras de infraestrutura da cidade. Mas se nós formos para a saúde, por exemplo,
nós estamos tendo, as unidades básicas de saúde, está faltando remédio. Então você imagina o que é, a dona Maria vai lá na unidade básica de saúde com a receita para pegar o remédio para o seu filho e lá não tem um remédio. E ela volta com a mesma receita, de mãos abanando e sem ter como comprar aquele remédio. É isso que a população de Teresina está sofrendo. E é isso que nós estamos combatendo. E queremos, portanto, mostrar, fiscalizar, cobrar do poder público e também, no próximo ano, apresentar um projeto alternativo de reconstrução da cidade de Teresina. Quer dizer, esse grupo está decidido a entrar no pleito eleitoral. Quanto a isso, não há mais dúvida. Sem dúvida nenhuma, né? Nós não podemos compactuar e nos omitir diante de tal situação, né? A oposição aqui em Teresina, o PSDB, União Brasil, Progressistas e PL estarão unidos, né, na formatação desse projeto de apresentar uma chapa competitiva para Teresina, até porque o PSDB tem essa responsabilidade, está sendo cobrado por isso, frente à gestão ou às gestões que antecederam essa atual gestão, né? Então nós temos esse compromisso com a cidade de Teresina e vamos nos contrapor a esse modelo que está destruindo a cidade de Teresina. Até porque há uma reclamação, né, geral, principalmente o trabalho ali, né, na Homero, né, começou a ser feito ali daquela galeria, chegou a um determinado ponto, né, o pessoal que tem suas casas, eles já estavam animados porque as casas não iriam ser alagadas. Aparentemente o problema foi solucionado, a obra não terminou e as chuvas começaram a cobrir a pista novamente, ou seja, porque a obra não foi concluída. Né? A obra ainda está ainda bem distante de ser concluída, e ela foi paralisada, né? O importante é nós frisarmos que quando nós deixamos a prefeitura, foi deixada a obra em andamento e com recurso garantido. Então 3 anos se passaram e andou aí 100 metros da obra, né? Praticamente só fez atravessar a Avenida Homero Castelo Branco. E ela tem ainda um longo caminho a percorrer. Então, ela chega até a Kennedy? Chega a Kennedy, ela atravessa a Kennedy, inclusive, né? Então é uma obra de grande porte, importante, ansiada pela população, né, durante muito tempo. E com muita luta, né, se conseguiu os recursos, se licitou, se contratou a obra, infelizmente ela está paralisada. Esses recursos que, né, ficaram em caixa, eles são devolvidos, perdidos? O que acontece quando não se conclui a obra, o dinheiro fica lá e aí? Olha, depende da obra. Existem obras que existem um financiamento específico, esse dinheiro fica lá guardado, né, fica lá no banco, né? O banco fica monitorando e vai liberando de acordo com a medição da obra. Por etapas, né? A cada etapa concluída ele vai liberando. Ele vai liberando. Ocorre que existe, mesmo assim, há prejuízo, né? Prejuízo duplo. Primeiro, a população que sofre, né, com a ausência de uma obra tão importante. Segundo, que às vezes o dinheiro, apesar de ele estar sendo corrigido lá no banco, ele não acompanha a evolução dos preços, né, da construção civil. Por exemplo, você vê, por exemplo, que na pandemia nós tivemos um aumento exponencial do custo da construção civil. Então, o dinheiro que está lá aplicado, certamente ele não irá mais cobrir o custo total da obra. Então, a prefeitura vai ter que ter um desembolso para... Em algum ponto, um exemplo, não só aquela obra, mas outras obras, em algum ponto, que estão paradas essas obras, em algum ponto elas vão parar por falta de recursos. Elas vão parar porque a prefeitura não andou com ela dentro do cronograma, né? E com um agravante, porque a saúde da prefeitura hoje, a saúde financeira, ela já gera preocupação. Né? Nós vimos aí na última semana, houve atraso do pagamento dos servidores municipais. A tabela de pagamento previa o pagamento no dia 28 e 29, não ocorreu, só veio ocorrer dia 30. Por quê? Porque a prefeitura no dia não tinha o dinheiro para pagar os servidores, teve que aguardar o repasse do FPM, da parcela do FPM, né, referente ao dia 30, para poder completar o dinheiro para pagar os servidores. Então, já há uma demonstração clara de fragilidade financeira, de que o dinheiro da prefeitura não está dando mais conta de pagar as suas obrigações essenciais. Temos aí atraso em pagamento dos terceirizados, né? Temos também a falta de insumos, de materiais, até de luvas, de medicamentos nas unidades básicas de saúde, que é o básico, é onde o cidadão sente ali na pele na hora da doença. Então a prefeitura está
com esse problema, né, fruto justamente da falta de gestão. Né, uma gestão que não tem nenhum planejamento, não tem seriedade e nem compromisso com o cumprimento dos seus deveres. Eliezer. Bom, como é que o senhor avalia hoje a situação do transporte coletivo, uma pauta que também levantou muitos debates, inclusive foi motivo de desgaste da gestão anterior, algumas expectativas não foram alcançadas. Hoje, qual a sua avaliação do sistema de transporte coletivo de Teresina? Bem, um tema importante, né, e eu agradeço pela pergunta. O transporte coletivo de Teresina sempre foi questionado, né? O que é que foi feito? Ainda nas gestões, na gestão do PSDB, né, na gestão do Firmino, foi contratado. Aliás, isso remonta até a gestão do prefeito Silvio Mendes, ainda da elaboração do plano diretor. Os melhores técnicos do Brasil, né, na área do transporte coletivo. Então foi elaborado um plano diretor. Esse plano diretor foi encaminhado para a Câmara Municipal, debatido, inclusive com a participação da sociedade civil organizada. Foi aprovado e foi dado sequência na execução desse plano. Esse plano previa a execução do sistema de integração do transporte coletivo de Teresina, né, com os terminais e com aquelas estações de transbordo, né, as paradas, né, que foram instaladas em Teresina. Esse modelo é um modelo consagrado no Brasil e no mundo todo, né, é o que há, né, de consagrado na área do transporte coletivo, é isso. Então, o prefeito Firmino buscou investimentos, conseguiu esses investimentos, esse recurso, construiu os terminais e as estações para implementar esse sistema em Teresina. Quando ele estava na fase de instalação, de implementação, veio a pandemia, né? Então, nesse momento, houveram muitas críticas, porque o sistema não foi implantado na sua totalidade. E é claro que eventuais falhas ou correções, eles teriam que ser ajustados à medida em que fosse implementado. Mas o sistema sequer foi implantado na sua totalidade. E gerou-se aí, né, uma discussão muito grande, até um certo desgaste por isso, porque o sistema foi interrompida a sua instalação em virtude da pandemia. Pois bem, o prefeito, Dr. Pessoa, assumiu, prometeu que em 90 dias ia resolver o problema, não resolveu, ameaçou romper o contrato com as empresas de ônibus que tinham sido contratadas mediante a licitação, não rompeu também, ameaçou criar uma empresa pública para ele mesmo fazer o transporte coletivo, não criou a empresa pública, depois disse que ia comprar ônibus novos, não comprou os ônibus novos, por último lançou uma licitação que foi suspensa para comprar ônibus usados. Então, o problema só se agravou. Por quê? Por falta de credibilidade. Hoje, os empresários não confiam na prefeitura, a prefeitura não confia nos empresários, os usuários não confiam nas empresas, os usuários não confiam na prefeitura e estabeleceu-se o caos. Hoje nós temos aí a metade dos ônibus que precisaríamos para dar o suporte ao transporte coletivo de Teresina. O que é que nós queremos? Nós precisamos resgatar a credibilidade. O prefeito municipal tem que assumir a liderança desse processo, com confiança, com seriedade, com credibilidade. Chamar todos à mesa, repactuar, rediscutir o sistema, promover as mudanças que são necessárias e fazer a coisa acontecer. Isso só se faz com credibilidade, com seriedade. E, infelizmente, a atual gestão perdeu essa condição. A hora certa para você, 8 horas pontualmente. Alô, você do telefone, bom dia. Bom dia, Magela. Um abraço aí para o Luciano, grande personalidade da política do Piauí. Admiração muito grande pelo Vila. Eu quero duas questões rapidamente. A catraca, os valores da Biretá está lá com o vulgo Pessoinha. Eu, cara, Luciano, isso é legal. Como é que eu tenho uma empresa e coloco alguém estranho para administrar o dinheiro da empresa? Primeira questão. A segunda questão, na época do saudoso Firmino, aqui no Monte Castelo, na Taguatu, você via a linha 3 andares, centro e vice-versa, você viu o Monte Castelo. 7 ônibus! E eu ainda achava ruim, porque demorava muito. Agora tem um, de 3 em 3 horas, passou uma pouco 6 horas,
9 horas passa outro, 11 horas passa outro, ele me leva para o almoço. Deu aí para entender, né, o Dois pensamento pontos, do Carlos habilitagem Amorim. e a frequência de oferta de transporte. Né? Primeiro agradecer a participação do Carlos Amorim. E esses dois problemas resumem bem, né, o que eu acabei de falar, né? Uma crise de credibilidade, uma crise de confiança. Ninguém confia na prefeitura, nem os usuários, nem os empresários, e há uma dificuldade de gestão, né? Porque há uma confusão, você não consegue enxergar o mínimo de planejamento dessa gestão. Como é que você tem um contrato, mediante licitação, com os empresários, que são obrigados a oferecer os ônibus com a idade média de até 7 anos, né? A idade média dos ônibus é de 7 anos. E no meio da história, você diz que é a prefeitura que vai comprar os ônibus para as empresas administrarem. Como é isso? Quem é que vai fazer a manutenção desses ônibus? Né? Então, se as empresas têm dificuldade de fazer a manutenção dos ônibus delas, vão fazer delas, né? da prefeitura, quem é que vai dirigir esses ônibus da prefeitura? Isso. Então a licitação e o contrato foi feito de uma forma e no meio da história o prefeito vem com uma solução, né, sem pé nem cabeça. Né? Volto a dizer, ele disse que ia resolver em 90 dias. Depois disse que ia romper o contrato com as empresas. Depois disse que ia implantar, ia criar uma empresa pública para gerenciar isso. Por fim, lança aí uma licitação para comprar ônibus usado. Então não existe nenhum planejamento, nenhum norte. Há que se restabelecer a liderança desse, quem tem que liderar esse processo é a prefeitura, é o prefeito, e infelizmente ele não tem condições de liderar esse processo. E se existiam queixas sobre o transporte coletivo, hoje nós temos o caos, porque o transporte coletivo hoje não atende as pessoas. Hoje nós temos a metade dos ônibus que nós tínhamos há 3 anos atrás. Então vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou contratar, vou comprar, seria uma maneira de ganhar tempo? Eu não sei. Na verdade, tudo que vem do Dr. Pessoa a gente não sabe. Porque tudo isso que ele falou fez gerar, se a intenção era ganhar tempo, na prática ele perdeu. Para ver se achava uma solução, né? Ele perdeu credibilidade. Né? Ninguém confia mais na palavra dele. Né? De tanto ele dizer que ia fazer uma coisa e não fazer, né? Ele perdeu a confiança de todos, sobretudo dos usuários. Deputado, nós temos aí 3 principais grupos que até o momento se declaram como alternativa, né, para disputar a Prefeitura de Teresina. Tem um grupo ligado ao Karnak, com o deputado Fábio Novo. O prefeito Dr. Pessoa se reafirma como pré-candidato à reeleição. E tem um grupo de vocês, essa oposição, digamos assim, sem palácio, né? Fazem oposição ao governo do estado, fazem oposição à Prefeitura de Teresina. Como é que está esse processo de definição de nomes? Qual o melhor momento? Vocês vão decidir o candidato esse ano, próximo ano? Como é que está esse processo? Bem, eu entendo que existe uma certa ansiedade, né, da classe política e até mesmo da população diante do caos que está estabelecido aqui em Teresina para a definição dos pré-candidatos, e até se puder antecipar o pleito, né? Eu acho que muita gente gostaria, que não é o caso, né? Então, essa ansiedade gera, né, esse questionamento de quando é que vai definir o candidato. Bem, no campo das oposições, da verdadeira oposição, que somos nós, né? Porque o PT, é bom que se diga, ajudou o atual prefeito a ganhar as eleições, né? Eles apoiaram. Em 2020 eles apoiaram, estavam do lado do Dr. Pessoa na eleição. Dr. Pessoa era do MDB, inclusive. Contra nós, né? Contra nós. E o PT continua ocupando o cargo na atual gestão. Então o PT é tão responsável quanto o Dr. Pessoa pela atual gestão, pelo caos que está estabelecido em Teresina. O PSDB se posiciona como uma alternativa. O meu nome está posto como candidato como pré-candidato pelo PSDB e pelas oposições de Teresina. Nós temos outros nomes, nós entendemos que uns defendem o final de outubro, começo de novembro, outros dezembro. Eu entendo que se nós virarmos o ano, iniciarmos janeiro com a definição desse nome, estará num bom momento, até para que o pré-candidato possa ter a liberdade de um tempo mínimo para organizar chapas proporcionais, alianças, né, e se preparar para
no embate de 2024. Então, eu entendo que de dezembro para janeiro é um bom momento para a gente ter essa definição. Pois é, o que a gente, desculpa, Eliezer, é o que a gente comentava ontem aqui, né, com referência a isso, que seria importante, né, para exatamente nessa visão, né, para o partido já ter o seu candidato definido e a comunidade com certeza já começar a ter uma visão, né, para onde ir, né, em quem votar, na verdade. Exatamente, é importante, eu vejo que esse ano nós ainda estamos, é bom lembrar, nós estamos agora, hoje, exatamente há um ano das eleições. Um ano. Então eu entendo que iniciando o ano de 2024, que é o ano da eleição, se nós já tivermos no início do ano a definição desse nome, é um bom momento, o candidato, o pré-candidato vai ter um tempo para organizar, estruturar politicamente as suas chapas proporcionais, para elaborar, né, começar um processo de discussão de plano de governo, e isso requer um certo tempo, nós temos que chamar, né, as pessoas, né, da cidade para participarem dessa discussão e da elaboração desse projeto para, no momento da campanha propriamente dita, nós temos aí um projeto bem elaborado para ser colocado para a população e um time pronto para enfrentar o desmando da prefeitura e ganhar as eleições. Voltando à cidade, Teresina, nós precisamos reconstruir a cidade de Teresina, resgatar todos aqueles avanços na área da saúde, da educação, da mobilidade urbana, do transporte coletivo, da limpeza pública, mas também precisamos apontar para o futuro. Não é só reconstruir Teresina, porque o mundo avançou muito nos últimos 3 anos e Teresina retrocedeu. Então nós temos que apontar para o futuro, né? Promover a inclusão das pessoas, respeitando o meio ambiente, né? Atento à sustentabilidade, atento às novas tecnologias, né? Promover essa integração e essa inclusão tecnológica para que as pessoas possam ter acesso a esse serviço da prefeitura muitas vezes através do smartphone, né, do seu próprio celular. Você já imaginou você marcar uma consulta e acompanhar o dia dessa consulta através do celular, receber o resultado dos seus exames pelo celular, você saber em quanto tempo o seu ônibus vai passar aqui na parada, você acompanhando em tempo real. Então, todas essas tecnologias já estão disponíveis no mundo, nós temos que trazer ela para cá, para Teresina. Transformar Teresina numa cidade moderna, numa cidade do futuro. É isso que essa nós nomes, deputado, que o grupo de vocês podem apresentar como alternativas para Teresina. Bem, hoje está posto o meu nome, o nome do ex-prefeito Silvio Mendes, também foi colocado, o nome da deputada Bárbara, do Firmino, e também é aguardado com expectativa a filiação do ex-senador João Vicente Claudino, que também pode colocar o seu nome à disposição. É uma possibilidade. É uma possibilidade. O cenário está aberto para essa definição e nós temos tempo para isso. Então, e outros nomes podem surgir. Vocês estão fazendo pesquisas para tentar equilibrar qual seria a melhor chapa? Olha, pesquisa é sempre um mecanismo importante, né? Porque é uma ferramenta científica, né? Mas eu entendo que não deve ser o único fator de decisão, o único critério, né? Então nós temos que ouvir todos os partidos, ver pesquisas qualitativas também, para enquadrar ou procurar aquele candidato que melhor preencha o perfil desejado pela população. O sentimento da população tem que prevalecer nesse momento. Acredito que com a chegada ou não, né, de João Vicente Claudino, deve sair dos 3 ou dos 4, então, portanto, essa definição então, de quem vai postular, digamos aí, o Palácio da Cidade, né? Com certeza. Sem dúvida. O sentimento que nos une é justamente esse sentimento de reconstrução da cidade de Teresina, mas nós queremos apontar a Teresina e colocar a Teresina no lugar que ela merece, né? Fazer Teresina ser uma cidade feliz novamente, se orgulhar de fazer Teresina o cidadão. Volte a respirar, né? Exatamente, fazer ele se orgulhar de ser teresinense, né, de viver aqui em Teresina. Esse era um sentimento que todos nós que moramos aqui, que vivemos aqui, tínhamos e que precisamos voltar a ter novamente. Eliezer. Muito bem, eu gostaria aqui até de abrir espaço por conta do nosso tempo para a finalização, né, do presidente Luciano Nunes acerca dessa mensagem que o grupo já está tentando deixar para a cidade de Teresina. Bem, eu queria, antes de mais nada, agradecer a FM O Dia 92.7, esse espaço, essa oportunidade
A FM O Dia se caracteriza justamente por esse caráter democrático de dar espaço a todos e deixar aqui a nossa mensagem de esperança, né, de fé, de confiança de que nós vamos reconstruir a cidade de Teresina, que nós estamos passando por esse momento difícil, mas que juntos, né, unidos e com essa força desse propósito, nós vamos reconstruir a cidade de Teresina e transformar Teresina numa cidade feliz, numa cidade moderna, numa cidade do futuro, com oportunidade para todas as pessoas.